Começa aqui o programa Eco Negócios, uma realização da Eco TV para ajudar a todos pensarmos juntos a questão da sustentabilidade. Mais do que isso, nós queremos pensar a sustentabilidade, mostrar cases e ver como isso funciona efetivamente no nosso dia a dia. No nosso programa de estreia, com muito prazer, vamos trazer um convidado especial, um homem que é doutor em Direito, especializadíssimo nas questões das ciências jurídicas, foi consultor da ONU, passou pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria de Justiça de São Paulo, é professor universitário e conhece muito bem a pauta de hoje, que é a inclusão social. Inclusão social, como todos sabemos, é um dos 3 pilares da sustentabilidade. É econômico-financeiro, ambiental e social. O Brasil, recentemente dados apontam para isso, ele tem algo em torno de 0,1% de contribuição mundial no que diz respeito à inovação tecnológica. Então, nesse sentido, no mundo globalizado, onde, na verdade, todos os nossos investimentos, eles se ainda resumem a commodities. Você fala em café, você fala em cana-de-açúcar, você fala em ferro, em soja. Soja, enfim, ainda é um modelo obsoleto, um modelo arcaico. Fique com a gente que será um grande prazer tê-lo sempre por aqui, discutindo, pensando, avaliando, palpitando e, acima de tudo, exercendo a nossa cidadania junto com a sustentabilidade. Sustentabilidade. Palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo o que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo o que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou, a essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. Começa aqui o programa Eco Negócios. Vamos falar muito de sustentabilidade para trazer o primeiro convidado do primeiro tema desse programa. Eu quero apresentá-los, o professor Wander Ferreira de Andrade. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Nelson. Prazer estar aqui contigo. Wander Andrade, ele é advogado criminalista, é especialista em direito público, mestre e doutor em direito pela PUC de São Paulo. Ele atuou como dirigente da Associação Técnica da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, atuou também como consultor das Nações Unidas para assuntos de segurança pública junto ao Ministério da Justiça. Atualmente ele é professor universitário, coordenador do curso de pós-graduação em Direitos Humanos e Segurança Pública da Senasp e do curso de graduação em Direito da Faculdade Zumbi dos Palmares. É autor de diversas obras jurídicas, destacando-se o livro A Dignidade da Pessoa Humana. Então, já que estamos no tema, vamos falar sobre inclusão social. Como é que as organizações conseguem efetivamente exercer o seu papel promovendo ou fomentando a inclusão social no país? Bom, Nelson, realmente a inclusão social a gente encontra como um grande desafio. Você verifica que a história brasileira é uma história marcada pela exclusão. O que nós verificamos, especialmente no Brasil, foi a formação de grupos de elite e essa história que perpassa até mesmo o período escravocrata, ela se arrastou ao longo dos séculos e chegamos ao estágio em que hoje nós estamos. Quer dizer, temos uma grande massa desprovida do verdadeiro acesso aos bens da vida e, ao mesmo tempo, ainda uma grande elite, quando eu falo grande no sentido do seu poder econômico, mas pequena do ponto de vista estatístico, de alguma forma monopolizando todos os recursos econômicos. Podemos dizer que a exclusão está na gênese brasileira. Isso daí é um tema que tem que ter um debate de uma maneira mais estrutural, mais sistêmica? Eu vou mais longe. Eu acho que a gênese está vinculada à América Latina. E o Brasil se insere nesse contexto. Quer dizer, existe todo um processo histórico que precisa ser compreendido para a gente poder saber como avançar e onde estão os nós. Não há dúvida. Então, realmente, é a partir da análise histórica e contextualizando o problema do âmbito social que você verifica, diagnostica o problema e encontra soluções. Na verdade, são soluções que você não vai adotar em médio ou curto prazo, são medidas que, de intervenção que vão trazer resultados a longo prazo, mas que precisam ser implementadas imediatamente. Professor, não é muito simples esse raciocínio, não fica uma coisa muito simplista a gente atribuir as elites. Afinal de contas, quem são essas elites? Para não ficar uma coisa muito etérea, de que maneira se intervém nesse processo? Via poder público, via Congresso Nacional, via um grande debate aberto? Quais são os caminhos para a gente efetivamente promover essa inclusão social para que a gente não possa ouvir no futuro, senão nós, pelo menos nossos filhos, netos, bisnetos, aquela questão: o Brasil é um país muito desigual, o país é muito desigual. Como é que esse país fica mais igual? Vamos deixar bem claro, né? A igualdade absoluta me parece sempre uma ilusão. Eu acho que no modelo capitalista, que foi um modelo que inclusive foi adotado constitucionalmente, quando você abre a Constituição Federal e encontra o princípio da livre iniciativa, você percebe que a opção do Constituinte foi pelo capitalismo. Sim, mas ainda dentro do capitalismo. Sim. Não dá para a gente diminuir esse abismo? Naturalmente. Então é importante entender o seguinte: do ponto de vista constitucional, a opção brasileira foi de um Estado social e democrático. Então, quando você fala em Estado social, você está objetivando a redução das desigualdades ou, como diz a própria Constituição, a erradicação da pobreza. A partir do momento que você erradica, e eu gosto dessa palavra, porque erradicar quer dizer tirar o mal pela raiz, né? Você começa a galgar e alçar passos maiores. Então, você está falando especialmente no grande nó górdio da história brasileira, que ainda é o grande desafio atual. Não se fala em outra coisa, os estudiosos estão se debruçando sobre esse tema, que é de fato educação. Professor, e isso daí nós fazemos por mecanismos legais, por usos e costumes, por pressão social, por onde que a gente tem um caminho mais curto? Nós temos vários caminhos. Se é possível termos um caminho mais curto, porque o processo já está...
o processo de deteriorização ele vai crescendo, vai agravando à medida que você tem uma exclusão social grande e que gera violência, etc, etc. Então, como é que a gente simplifica essa questão? Ou não é possível simplificá-la? Não, é possível. É possível através da revolução educacional. Eu acho que o grande débito brasileiro, nós passamos por uma revolução comercial, passamos por uma revolução industrial, passamos por uma revolução tecnológica. Agora o Brasil precisa realmente investir numa revolução educacional. Quer dizer, o grande momento, veja, foi o que aconteceu com os tigres asiáticos, foi o que hoje a China investe, o Japão passou por esse processo, então nós estamos atrasados. A grande verdade é essa, né? A discussão é, sempre que vem à tona a questão de educação, se vem esse item, né? Os tigres asiáticos, o Japão, a Coreia, que é um grande exemplo, etc, etc. É paradigma para o Brasil o modelo asiático ou nós precisamos construir um novo método? Veja, o mundo tem que ser visto do ponto de vista globalizado. Então, essa ideia de paradigma, ela tem que ser relativizada, é fato, mas por outro lado, veja, o Brasil, recentemente dados apontam para isso, ele tem algo em torno de 0,1% de contribuição mundial no que diz respeito à inovação tecnológica. Então, nesse sentido, no mundo globalizado, onde na verdade, todos os nossos investimentos, eles se ainda resumem a commodities. Você fala em café, você fala em cana-de-açúcar, você fala em ferro, em soja, enfim, ainda é um modelo obsoleto, um modelo arcaico, que não sustenta, é bem verdade. Mas se nós queremos, de fato, galgar passos mais adiantados, objetivos mais arrojados, nós também devemos caminhar por aqui. Precisamos sair da cultura do café e cana-de-açúcar. Há muito, já estamos bem atrasados nisso, né? Estamos bastante atrasados. Nossa, demais. Então, pela lógica, você investe na educação, que gera conhecimento, que gera inovação e que lá na frente vai te agregar valor e você efetivamente consegue ser um player nesse jogo mundial, é isso? Essa é a linha. Se você realmente não se coloca diante dos desafios da modernidade, da contemporaneidade, então você opta, né, por ser um país fornecedor de matéria-prima e como historicamente nós temos nos posicionado. Né? Isso é função do poder público ou da iniciativa privada? Como é que as instituições privadas podem colaborar nesse processo? Porque é muito comum, e fica, de novo, simplista o raciocínio, dizer, não, isso daí é culpa do governo, o governo precisa resolver. Claro, o governo, é papel do governo fazer isso, é gerir o país, está lá para isso. Mas e as instituições privadas, como é que elas entram nesse processo? Eu acho que essa responsabilidade exclusiva do governo realmente é algo absurdo, que você não consegue atingir os resultados esperados. Você tem que ter, de fato, a participação da iniciativa privada e eu vou mais longe. É preciso ter uma visão holística, uma visão global, no sentido de que é governo, é empresa privada e as organizações não governamentais. Então, o terceiro setor, mais do que nunca, tem que se engajar. É uma gestão tripartite. Não tenha dúvida, né? E eu acrescentaria ainda a própria sociedade e também as redes sociais. Então, você tem aí um conjunto, a imprensa. Veja, a solução não é simplista. A solução é complexa e ela passa pelo envolvimento de todos, pelo engajamento de todos. Quer dizer, é o processo todo da sustentabilidade e as pessoas trabalhando em rede. Sim, ou seja, uma interatividade entre os órgãos, entre as instituições e entre as pessoas. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos discutir temas recorrentes. Dentro dessa inclusão social, eu quero discutir a questão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da criminalização do preconceito e vamos pegar um caso bastante recente, bastante claro, que eu acho que ilustra bem essa nossa discussão, que é o caso Tinga, aquele jogador de futebol do Cruzeiro que foi vítima de preconceito jogando uma partida pela Taça Libertadores de América semana passada. O episódio é trágico. E da tragédia você tem que tirar uma lição. É a partir daí que eu vejo a solução do processo. Vamos agora a um breve intervalo, voltamos já já.
O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. E voltamos ao programa Econegócios, hoje trazendo o professor Wander Andrade, que é doutor em Direito, é especializado em Direitos Humanos, inclusive. Professor, a questão do jogador Tinga, como é que fica? Bom, em verdade, a gente tem ouvido muita gente falar, até erroneamente. Tem se falado em crime de racismo, que teria sido praticado crime de racismo. A lei brasileira, quando se fala, vamos deixar bem claro que o fato ocorreu no exterior, em primeiro lugar. Mas vamos trazer para o Brasil, se ocorresse no nosso território, em virtude da questão da soberania, nós não temos como aplicar a legislação brasileira neste episódio. Todavia, se ocorresse no Brasil, nós não teríamos um crime de racismo, nós teríamos um crime de injúria racial. Qual é a diferença? O senhor pode explicar para o telespectador que está ávido por saber? Então, veja só. A lei de racismo brasileira, que é de 89, a 7716, ela prevê crimes de racismo. Crimes de racismo são aqueles em que você faz com que uma pessoa tenha falta de possibilidade de acesso. Exemplo, eu sou o dono de um hotel e eu nego alojamento, eu nego hospedagem para uma pessoa em virtude de sua cor, em virtude de sua procedência, em virtude de sua origem, até mesmo em virtude de sua religião. Nesse sentido, eu tenho o crime de racismo lato sensu, porque veja que no tocante à religião, até podemos não falar em racismo, mas sim em preconceito. De toda sorte, a criminalização normalmente se volta para esse aspecto. Isso agora, no caso do território brasileiro. Sim. Agora, quando você fala em numa forma de agressão verbal, como ocorreu, ou mesmo qualquer tipo de adjetivação pejorativa, você está falando em injúria racial. Então, o Código Penal, no seu artigo 140, parágrafo 3º, prevê o crime de injúria racial. Quer dizer, qualquer tipo de ofensa, agressão moral que atinja a pessoa na sua honra subjetiva, ou seja, na imagem que ele faz de si mesmo, e lógico, isso acaba repercutindo naquilo que a gente chama de propalação ou de propagação, difusão dessa ideia de cunho racista. Isso daí do ponto de vista jurídico. Agora, do ponto de vista social, o próprio Tinga falou que o filho menorzinho dele não quis ir para a escola. Porque isso vai gerar uma série de problemas. Quer dizer, que extrapolam até a questão da territorialidade. Não importa onde foi feita a ofensa, a cometida a injúria, etc. Como é que essa criança agora, que é pequenininha, se eu não me engano é 6 ou 7 anos, vai administrar esse problema, porque acabou gerando um problema para ele que até então talvez ele não tivesse consciência que sequer existia. E de repente cai o mundo na cabeça de uma criança. Se para um adulto às vezes é difícil administrar essa questão do preconceito, como é que fica para a criança? De que maneira a sociedade pode combater ou abraçar essa criança e buscar uma causa comum? O episódio é trágico e da tragédia você tem que tirar uma lição. É a partir daí que eu vejo a solução do processo. Ou seja, felizmente você viu um grau de solidariedade, né? A notícia boa de tudo isso. Você viu uma solidariedade entre oponentes lá em Minas Gerais, dos clubes. Vejam a solidariedade que se formou. Algo que parecia impensável, né? Exatamente. A torcida do Galo e inclusive o próprio presidente do clube vestindo a camisa contra o preconceito. E você vê o jogador Belletti, por exemplo, ele que jogou em vários clubes, inclusive fora do país, ele disse que nunca viu uma rivalidade tão grande no Brasil quanto a que existe em Minas Gerais, os dois grandes clubes. E, no entanto, ali se formou uma rede, e uma rede que envolveu artistas, uma rede que envolveu políticos. Então, nesse sentido, me parece que é também a solução. Não somente o combate puramente, não somente a criminalização e a repressão, isso é importante, mas também uma posição da sociedade
né? Cobrando até mesmo da Conmebol, das instituições que geram o futebol, a aplicação de penalidades rigorosas. E se a gente pega o caso da Boate de Santa Maria e tantos outros casos anteriores, a gente vê que o povo brasileiro ele costuma se irmanar muito facilmente nas tragédias, não é isso? Mas não é o povo Isso brasileiro. é uma condição inerente ao povo brasileiro ou é o ser humano? Não é o povo brasileiro. Você pegar a história da humanidade, você vai encontrar esses exemplos. Aí vai remeter ao tsunami japonês. Exatamente. Os modelos norte-americanos, você tem lá as questões dos terremotos de Los Angeles. Enfim, você vai encontrar as comunidades muito unidas na dor. A dor, ele tem esse papel. Há até quem diga que no Brasil nós temos falta de solidariedade, até por ter sido um país em dada medida abençoado. É bem verdade que a gente, hoje, né, falando das grandes enchentes, etc., e outros traumas urbanos, nós temos algumas tragédias bem reais que nos permitem ser mais irmãos. Mas, de fato, temos também esse pendor. Me parece que o povo latino tem também esse carinho maior. Mas a tragédia, ela costuma unir pessoas. Agora, professor, o senhor que é advogado também, é professor, é consultor, está sempre analisando não só o aspecto jurídico, mas, sobretudo, as questões sociais que permeiam o funcionamento do país e da sociedade. Como é que a gente acaba tornando o Brasil mais transparente, mais verdadeiro, mais irmanado? Já que, de um lado, a gente tem uma solidariedade brutal, exageradamente boa, e do outro lado a gente tem uma criminalidade alta e um dos maiores índices de corrupção do mundo que envergonham a todos que não são corruptos, evidentemente, os quais a gente se inclui naturalmente. Como é que dá para deixar esse país um pouco melhor? Eu acho que nós temos que discutir, e o que não tem sido discutido, essa é a minha preocupação. Fala-se muito em educação para o trabalho, em educação para a inclusão. Isso é pouco e muito pouco. Nós precisamos discutir educação em valores. Aquilo que é certo e aquilo que é errado. Valores? E isso vai remeter àquela questão da educação moral e cívica? Não. Passa por aí ou não? Não. Eu falo em educação para o bem, para o correto e para o certo. O civismo, ele tem a sua parcela de importância. Talvez no tocante à educação moral, aqui sim, né? Então, e aí o senhor acha que isso daí é função da escola, da família, da sociedade, da igreja? A quem atribuir essa responsabilidade? É de todos, mas inicialmente da família. Então, o que nós temos observado é a família, ela deixar a educação a critério das escolas, a responsabilidade de outras instituições que não ela. Então, o que é certo e o que é errado se aprende dentro de casa, se aprende do berço. Foi como nós fomos educados. Então, perceba que esses grandes conflitos, essas grandes discussões, você não encontrava na história passada. O que está acontecendo hoje? Me parece que é uma crise de valores mesmo, né? Ou seja, aquilo que é errado não é tão errado, aquilo que é crime não é tão criminoso, enfim, me parece que nós temos que rediscutir essa questão e fortalecer a noção de certo e errado. Então, a educação de valores é a primeira discussão para a gente criar um círculo virtuoso, é isso? Me parece que sim. Eu acho que esse é o caminho e a grande discussão que a gente tem que fazer nesse país, né? Desde as nossas crianças, nossos adolescentes, até para que não se discuta mais os caminhos, os atalhos, né? Que se saiba que, de fato, só há um caminho. O caminho do trabalho, o caminho da honestidade, o caminho da correção e da exatidão. O senhor que está sempre dentro de uma sala de aula ensinando e fora dela aprendendo, é otimista com o país? O senhor acredita que o Brasil tem jeito? Eu sou muito otimista. Veja, eu trabalho em mais de uma instituição, mas dando como exemplo a Faculdade Zumbi dos Palmares, que hoje eu tenho orgulho de coordenar, eu vejo ali jovens com os olhos brilhando, acreditando em suas carreiras, acreditando em suas vidas, e isso faz com que a gente, como professor, entenda que o nosso papel não é meramente técnico, mas é um papel de verdadeiro educador. Eu acredito muito nisso. E isso acaba sendo gratificante para o educador? Não, isso não tem preço. Isso é o grande prêmio do professor, né? É ver realmente o seu aluno ser um cidadão, ser uma pessoa honesta, em primeiro lugar, né? Que na maioria das vezes ele já traz consigo esses valores, mas internalizá-los, reforçá-los, redobrar a atenção para esses valores, me parece também o papel do profissional. E aí, lógico, se ele
a partir dessa conquista, ainda consegue uma colocação no mercado, com seu destaque, enfim, então a realização é plena do professor. Professor, muito obrigado pela sua presença, agradecemos demais aqui a sua participação, o seu raciocínio claro, transparente, e vamos deixar ficar essa mensagem para que a gente possa efetivamente criar um círculo virtuoso no país, onde as pessoas têm, acima de tudo, decência, não é isso? Esse é o caminho. E o resto fica fácil, né? Aí fica mais fácil. Agradecemos muito ao professor Wander Andrade pela presença, agradecemos os nossos parceiros, a revista Plurale, a Plural Insight, o RD Online e o jornal Repórter Diário. A todos vocês, telespectadores, muito obrigado e até o nosso próximo programa.